Olá, pessoal. Eu sou a professora Adna e hoje vamos aprender um pouco mais sobre enfermagem em cardiologia. Nessa disciplina, vamos aprender um pouco sobre as patologias cardiológicas e também vamos precisar revisar um pouco sobre a anatomia e fisiologia do coração. A cardiologia é o estudo do coração. É a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração, bem como os outros componentes do sistema circulatório. O médico especialista nessa área é o cardiologista. Também temos especializações voltadas para a área da enfermagem. O profissional enfermeiro ele pode ter uma capacitação em cardiologia, tendo a sua formação em pós-graduação específica no estudo do coração. O maior índice de mortes está relacionado a doenças do aparelho cardiovascular. Para se terem uma ideia, de 16 de março a 31 de maio de 2020, em plena pandemia, tivemos mais de 15.870 pessoas que morreram por doenças cardiovasculares em casa. Esses são dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia também possui em seu site o cardiômetro, que são as mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Neste cardiômetro, nós podemos listar por ano, mês ou no dia quantas mortes ocorrem. É uma média de quase 1.000 mortes por dia. Então, por exemplo, eu peguei um dado desde janeiro de 2020 a dezembro, início de dezembro de 2020, onde nós podemos ver que foram mais de 375.000 mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Como fatores de risco, são vários que acometem as doenças cardiovasculares, mas principalmente o uso indiscriminado de substâncias tóxicas, a obesidade, a taxa de colesterol aumentada, o sedentarismo, o tabagismo e o etilismo são fatores de risco principais para doenças cardiológicas. Agora, relembrando um pouco sobre a anatomia e a fisiologia cardíaca, nós temos o sistema circulatório, que é composto pelo coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Os vasos sanguíneos, nós temos uma representação gráfica do coração, das veias, das artérias e dos capilares sanguíneos, onde podemos observar aí, nesta figura, a presença de válvulas no interior da veia. Se nós observamos no interior da veia, há pequenas válvulas, onde essas válvulas ela dá o impulso venoso, para que não haja regurgitamento venoso. Então, essas válvulas ela conduz o sangue unilateral, né? Então, nós temos em toda a parte da circulação, onde iremos relembrar um pouco mais no decorrer da nossa aula, né? Onde o sangue é bombeado para a parte do coração, né? Entre coração e pulmão, nós temos a pequena circulação, onde o sangue recebe o oxigênio, e depois nós temos a circulação sistêmica, onde o sangue vai para todo o corpo, rico em oxigênio, e retorna para o pulmão novamente, para o coração, rico em CO2. Para que o sangue consiga percorrer todo o nosso sistema, ele precisa sim de pequenos impulsos, né? E as válvulas dentro das veias vai fornecer esse pequeno impulso para que o sangue consiga fazer todo esse retorno venoso. O coração é um órgão muscular oco, dividido em 4 câmaras, sendo 2 superiores, conhecidos como átrio, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 inferiores, que são os ventrículos, ventrículos direito e esquerdo. O lado direito do coração é composto por sangue venoso, rico em CO2 e pobre em oxigênio. Já o lado esquerdo do coração é composto por sangue arterial, rico em oxigênio e pobre em CO2. Separando as câmeras cardíacas, nós temos as válvulas.
Entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide ou a átrio ventricular direita. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, temos a válvula mitral ou a bicúspide. E entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, temos a válvula pulmonar. E entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, temos a válvula aórtica. No desenho, nós podemos verificar essas válvulas e também a completude delas na diástole e nas sístoles, que nós conhecemos também como bulhas cardíacas. O som do tum, tá, o som do coração. A primeira bulha, o tum, conhecido como tum, primeiramente ocorre o fechamento da bulha, né? O fechamento das válvulas atrioventriculares e a contração dos ventrículos. A segunda bulha, que é o segundo som cardíaco, ocorre o fechamento das válvulas semilunares e o relaxamento dos ventrículos. Então, é o fechamento e a abertura das válvulas que faz o barulho do coração, o tum e o tá, que é a diástole e a sístole. Agora, em outro desenho, nós podemos avaliar na imagem a veia cava superior, a aorta, o átrio direito, a veia cava inferior, os ventrículos direito, toda a parte do músculo cardíaco, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a veia pulmonar e a artéria pulmonar. Então, novamente, olhando para a imagem, nós podemos observar que o lado direito do coração, ele recebe o sangue do sistema, ou seja, o sangue vindo do corpo. Esse sangue possui um menor conteúdo de oxigênio e ele injeta o sangue para os pulmões. Já o lado esquerdo do coração, ele recebe esse sangue dos pulmões. Esse sangue contém uma maior quantidade, um maior conteúdo de oxigênio e ejeta o sangue para o sistema, para a parte corpórea, já um sangue rico em oxigênio. O sangue venoso chega ao coração através das veias cavas superior e inferior. A superior, ela recolhe o sangue da parte superior do corpo e a inferior, ela recolhe o sangue da parte inferior do corpo. Após o enchimento do átrio direito pelo sangue venoso, o mesmo se contrai, fazendo com que este sangue passe pela válvula tricúspide para o ventrículo direito. E a partir deste momento, inicia-se a pequena circulação pulmonar. Após o enchimento do ventrículo direito, o mesmo se contrai e o sangue venoso passa pela válvula pulmonar, chegando até a artéria pulmonar, que terá o papel de conduzir o sangue venoso até os pulmões direito e esquerdo, onde sofrerá a hematose. A hematose é a troca gasosa de CO2 para oxigênio. E a partir daí, um sangue que é venoso deixará o CO2 e receberá oxigênio, tornando-se um sangue arterial. Então, toda essa troca acontece nos pulmões. O sangue arterial volta ao coração através das veias pulmonares, chegando até o átrio esquerdo, enchendo o átrio esquerdo, e o mesmo se contrai, fazendo com que o sangue arterial passe pela válvula bicúspide ou mitral, chegando até o ventrículo esquerdo. A partir deste momento, encerra-se a pequena circulação, ou a circulação pulmonar. E inicia-se a grande circulação, com o enchimento do ventrículo esquerdo. A grande circulação é o momento em que o sangue rico em oxigênio vai circular pelo sistema, pelo corpo, oxigenando assim todas as células. O ventrículo esquerdo se contrai, fazendo com que esse sangue arterial passe pela válvula aórtica,
chegando até a artéria aorta, que terá a função de conduzir o sangue para todo o sistema, nutrindo todas as células e efetuando toda a troca gasosa, retornando ao sangue venoso através da veia cava superior e inferior, desembocando novamente no átrio direito, fechando assim a grande circulação. Então, todo o sangue, ele chega do coração pela veia cava superior e inferior. E ele sai rico em oxigênio através da artéria aorta para todo o corpo. Então, nós temos uma figura da pequena e grande circulação, onde a pequena circulação é conhecida como a circulação pulmonar, onde o sangue chega rico em CO2 e dentro dos pulmões é feita essa troca, onde o sangue se enriquece de oxigênio. E a circulação sistêmica, que é conhecida como a grande circulação, ocorre quando esse sangue já rico em oxigênio sai através da artéria aórtica e passa a circular pelo corpo, pelo sistema, rico em oxigênio, fazendo essa troca gasosa. E são as válvulas cardíacas que impedem o retorno de sangue para o compartimento anterior, ou seja, as válvulas se abrem e se fecham, tendo um propósito único de que não haja esse retorno venoso, esse retorno do sangue. Neste outro exemplo, nós podemos observar a circulação pulmonar, onde o sangue está no ventrículo direito, ele vai para os pulmões através das artérias pulmonares, onde ocorre a troca gasosa dentro dos pulmões. E ele sai dos pulmões pelas veias pulmonares para chegar no átrio esquerdo. Já a circulação sistêmica, o sangue, ele chega no ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, ele sai para o sistema, um sangue já rico em oxigênio. Ele passa no sistema e ele chega novamente ao coração, pelas veias cavas superior e inferior, mas ele chega como um sangue rico em CO2. Ele sai do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, um sangue rico em oxigênio, e ele chega, através do átrio direito, um sangue rico em CO2. Após fazermos uma pequena revisão de toda a anatomia do coração, vamos falar de algumas afecções do sistema cardiovascular. Primeiramente, começamos com a hipertensão arterial sistêmica. É a alteração com elevação dos níveis de pressão arterial, mesmo em estado de repouso, ou seja, mesmo que o paciente esteja sentado ou descansando, a pressão dele fica alta, considerada alta. É preocupante quando a diastólica está igual ou maior que 110 milímetros de mercúrio. A patologia tem um início lento, que poderá levar às várias complicações. Doença para a qual a cura ainda é desconhecida, mas com um bom prognóstico de manutenção. Ou seja, a hipertensão ela não tem cura, ela tem um tratamento e um controle. As principais causas é o aumento da resistência vascular, alterações hormonais, problemas renais e também fatores emocionais. Os sinais e sintomas da hipertensão arterial é cefaleia, tontura, alteração visual, náuseas, desconforto respiratório, elevação dos níveis pressóricos. Como nós falamos em alteração visual, nós pedimos sempre para o paciente olhar para uma parede, verificar se ele está visualizando alguns pontos brilhosos, algum tipo de dificuldade, alguma alteração de visão, né? Já o tratamento é uma adequação de dieta, são dietas hipossódicas com baixa quantidade de sódio ou assódicas, sem sódio nenhum. Também um tratamento medicamentoso e principalmente o controle da obesidade. Já os cuidados de enfermagem são verificar os sinais vitais com ênfase na pressão arterial, um controle de diurese, observar e comunicar e anotar os níveis de consciência, o nível de consciência do paciente, manter um ambiente calmo, arejado,
pois o estresse pode ser um nível de elevação de pressão. Observar e comunicar e anotar qualquer aceitação da dieta, administração de medicamentos, ajustar o horário de medicamento para evitar uma nictúria. O que é essa nictúria? É uma excessiva diurese noturna. E manter uma orientação sobre os cuidados com a hipertensão. No momento de ajustar os horários do medicamento para evitar essa nictúria, é porque, normalmente, medicamentos antihipertensivos ele vai causar uma maior apresentação de diurese. Né? Então, eles são conhecidos como medicamentos um pouco diuréticos. Uma outra patologia é o edema agudo de pulmão, que é o acúmulo anormal de líquidos nos alvéolos pulmonares, impedindo assim a troca gasosa, e como consequência uma retenção de sangue nos vasos pulmonares. Então, nós temos na ilustração, né, os alvéolos dentro do pulmão, ele vai tendo uma quantidade anormal, um acúmulo de líquidos. Então, ocorre sim o edema agudo de pulmão. As principais causas são as miocardiopatias, então algumas patologias do coração, as complicações pulmonares, algum processo inflamatório e também uma falência renal pode levar ao edema agudo de pulmão. Seus sinais e sintomas são agitação, ansiedade, dispneia, uma sudorese fria, uma palidez cutânea, uma cianose, uma respiração ruidosa, uma tosse de início seca e depois começa a ser produtiva, uma expectoração espumosa de coloração rósea, que é um grande indicativo de edema agudo de pulmão, confusão mental e, nos piores prognósticos, pode levar a coma. O tratamento é manter o decúbito elevado, é uma oxigenoterapia, e são os medicamentos, como diuréticos, broncodilatadores. E também uma restrição hídrica, controle rigoroso de toda a ingesta de líquidos, seja ela por via oral, por sonda ou também endovenoso. Já os cuidados de enfermagem, manter o paciente decúbito elevado, manter monitorização contínua de sinais vitais, observar, comunicar e anotar as alterações respiratórias, fazer um bom balanço de controle hídrico do paciente, observar, comunicar e anotar o nível de consciência, administrar medicamentos, controle de oxigenoterapia e manter um material para intubação orotraqueal. Caso seja necessário o paciente apresentar piora do quadro, é sim uma necessidade de intubar o paciente. A insuficiência cardíaca congestiva é uma doença caracterizada pela incapacidade do coração em bombear sangue na quantidade suficiente para suprir o organismo. Ou seja, nós podemos observar na imagem que a insuficiência cardíaca congestiva, ela se dá principalmente na parte dos ventrículos, né? Então, as cavidades são mais espessas e rígidas, o coração ele não consegue ser totalmente preenchido, né? Já nas sistólicas, as cavidades ficam mais finas e elásticas, e o coração não consegue bombear o sangue corretamente. As principais causas são hipertensão arterial, uma insuficiência coronariana, alguma patologia das válvulas, então as valvulopatias, as miocardiopatias, arritmias, doenças pulmonares e alterações renais também. Os sinais e sintomas são edemas de membros inferiores, uma dispneia aos mínimos esforços. O que seria isso? Uma dispneia, um desconforto respiratório e movimentos mínimos ao sentar, levantar, pentear o cabelo. Pequenos movimentos já dá uma dispneia, um desconforto respiratório. Agitação, tosse seca, uma taquicardia e também insônia. Já o tratamento é medicamentoso e também repouso no leito. E os cuidados de enfermagem são verificar os sinais vitais,
controle de balanço hídrico do paciente, muito rigoroso e importante, manter o decúbito elevado, manter um ambiente calmo e arejado, observar, comunicar e anotar uma perfusão periférica, realizar uma mudança de decúbito sempre que necessário, e observar, comunicar e anotar uma presença de edema, principalmente de membros inferiores, a administração de medicamentos, auxiliar nos cuidados de higiene e todos os cuidados que o paciente precise, e observar e comunicar e anotar a aceitação alimentar do paciente. Então, pessoal, nessa aula, nós falamos um pouquinho da anatomia e fisiologia do coração. Todas as imagens foram retiradas do Google Imagens. Também utilizei a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o cardiômetro. E nosso conteúdo principal é da apostila da nossa Escola Técnica Profissionalizante. Uma ótima aula a todos e até a próxima.